Olá, seja bem-vindo aqui pela tela da NTV. Nós estamos com opinião regional. Hoje recebendo a deputada federal Grace Elias do Avante, vice-líder do governo, que hoje vai bater papo com a gente, está passando por aqui, por Patos de Minas, visitando a região e hoje veio conversar conosco. Deputada, seja bem-vinda ao nosso opinião regional. Muito obrigada, Dair. Muito obrigada à oportunidade que a NTV está me dando para poder conversar um pouquinho com vocês sobre política e principalmente para a gente falar um pouquinho sobre a nossa região. Deputada, estamos em meio a uma reta final aí, né? Estamos na reta final mesmo, faltando muito pouco para as eleições municipais e eu imagino que você, como representante da região e de outras localidades, tem andado muito. Como é que tem sido acompanhar essas eleições em meio a uma pandemia como essa? Uma experiência maravilhosa, né? Estar no meio do cidadão, principalmente ouvindo as demandas, conhecendo as peculiaridades de cada cidade, é muito engrandecedor. E com essa eleição em meio à pandemia, a gente tem aprendido muita coisa. E a gente tem percebido que realmente nós estamos no caminho certo nessa representatividade próxima do eleitor, que é muito importante. E nesse papel da gente estar buscando cada vez mais conscientizar da importância da participação do cidadão nesse processo democrático. A eleição é a principal festa da democracia, onde o poder passa para a mão do povo, para que ele possa, então, escolher quem serão os representantes e quem vai ser os próximos representantes para o Poder Executivo Municipal, que é onde tudo acontece. Se a gente tem um sonho de mudar a realidade do nosso país, do nosso estado e do nosso município, esta é a principal eleição. É onde a gente tem que realmente entender que é aqui que a gente precisa de uma educação que transforme a vida das pessoas, uma saúde de mais qualidade, uma infraestrutura, qualidade de vida, esporte, lazer. Então, esta é, com certeza, a principal eleição do nosso país e é muito importante que o cidadão entenda isso e se engaje, participe, buscando conhecer um pouco mais dos candidatos, buscando conhecer o currículo, a história de vida, quais são as propostas dos candidatos ao Poder Executivo, porque realmente é no Executivo, como o nome diz, que executa as ações para que isso tudo aconteça. Então, realmente está sendo muito engrandecedora essa oportunidade de rodar muitas cidades, muitas regiões do nosso estado, já que o nosso estado é muito grande, né? O daí 853 municípios, e a gente tem a oportunidade, então, de participar de forma ativa, buscando essa melhoria para todos através do processo democrático que é o processo eleitoral. Deputada, você entende que essas eleições, esses representantes, esses novos gestores, executivo, legislativo, isso vai impactar nas eleições de 22? Aí a gente vai ter um outro cenário, né, com eleições para presidente, governador, senador, deputado. Isso impacta lá também essas decisões de agora? Com certeza. Nós, como candidatos a deputados em 2022, temos a oportunidade de ter parceiros do município. Para deputado federal, principalmente estadual, é importante que a gente tenha pessoas que realmente nos representem nos municípios para levar as nossas propostas, principalmente para prestar contas, no meu caso, como deputada que já estou, o que nós fizemos durante esses 4 anos. E 45 dias de campanha para um estado tão grande como o nosso, é fundamental que nós tenhamos parceiros em cada município para que eles possam falar das nossas propostas e para que a gente tenha a oportunidade de buscar aí esse voto de confiança para fazer esse trabalho em Brasília, representando todos os mineiros. Deputada, a senhora, além de líder do governo, é relatora da MP 991, né, que aí prevê aí beneficiar casas de acolhimento, né, que estão aí na mira desses recursos que vão ser destinados. Como é que é tudo isso? O que a gente pode falar para essas pessoas, para esses representantes, para essas pessoas que trabalham diretamente com isso e para esses acolhidos? A MP 991 foi uma ação que o Ministério da Mulher, da Mulher, dos Direitos Humanos, que está hoje à frente a ministra Damares, juntamente com a primeira-dama, através do Pátria Voluntária, o Ministério da Economia, o Governo Federal, juntamente com o Congresso, a Câmara e o Senado, estão trabalhando para que nós possamos ter um auxílio emergencial para as entidades de longa permanência. Essa medida provisória do presidente, que será aprovada nos próximos dias, na qual eu sou relatora, ela vai proporcionar uma política pública para os idosos do nosso país. Foi aberto um edital na qual as entidades se cadastraram, cumprindo todos os requisitos, elas então receberão esse benefício. Nós temos que levar em consideração o porquê que foi feita essa política pública. Se a gente está vivendo um momento de pandemia, que a gente tem grupos de risco, e quando a gente fala de grupo de risco, a gente tem os idosos, a gente tem que entender que realmente
o governo federal não poderia deixar de participar desse momento, protegendo os nossos idosos. E esse auxílio emergencial vai vir exatamente para isso, para que as entidades de longa permanência, os asilos, tenham a oportunidade, então, de cuidar ainda com mais eficiência dos nossos idosos. E é importante nós ressaltarmos também que você que está nos assistindo, com certeza conhece uma entidade de longa permanência no seu município. Você sabe que grande parte do recurso para que seja administrado essa casa, ela vem de ações beneficentes da sociedade civil organizada. Então, de bazares, de eventos filantrópicos que são realizados, beneficentes que são realizados, para que a gente, então, tenha a oportunidade, com esse recurso, com essas doações, ser, então, feito um trabalho de proteção ao nosso idoso. E com essa pandemia, tudo foi suspenso. A gente ficou em distanciamento, em isolamento, depois de distanciamento, e até hoje é proibido que eventos aconteçam. Então, a gente entendeu que era um momento do governo federal dar essa parcela de contribuição através dessa política pública. Serão 160 milhões, mais de 900 entidades no Brasil se cadastraram e serão beneficiadas. E eu creio que vai ser mais uma das ações que o governo federal, durante esse tempo que nós vivemos de pandemia, entregou para a sociedade. A Câmara Federal, juntamente com o Senado e o governo, aprovaram medidas importantíssimas, como o Pronamp para o micro e o médio empreendedor do nosso país. Nós votamos 3 medidas provisórias que foi importantíssimo para o setor do turismo, para que nós pudéssemos ajudar também, já que tudo estava fechado e o turismo, então, os empresários estavam em dificuldade naquele momento. Também, olhando pelo lado do consumidor, muitas famílias já tinham adquirido pacotes para viajar e também ficaram, então, desguarnecidos, sem saber o que ia acontecer. Então, a Câmara Federal e o Senado, juntamente com o governo, se preocuparam com várias ações que eram necessárias para que a gente pudesse dar para o nosso cidadão uma tranquilidade nesse momento. O auxílio emergencial foi outra medida que nós aprovamos, que com certeza ajudou muitas famílias a colocarem o alimento na mesa nesse momento de dificuldade. A gente conseguiu, com também uma flexibilização, com outra votação que nós tivemos, da flexibilização dos contratos de trabalho, a gente conseguiu diminuir as demissões do nosso país, dando ao empreendedor a oportunidade de discutir com o empregado a flexibilização do seu contrato, diminuindo jornada e diminuindo também o salário, para que nós não tivéssemos demissões em massa no nosso país. Ou seja, eu acredito que nós tentamos e demos a nossa contribuição para que nós pudéssemos tentar minimizar toda essa dificuldade que não só o Brasil, mas o mundo viveu e ainda está vivendo. E agora, na verdade, nós não podemos deixar de falar de boas novas, né? Da retomada econômica, de ações que o governo federal e a Câmara e o Senado estão tomando também para que nós tenhamos uma oportunidade de movimentar a economia, de dar a oportunidade de realmente de acreditarmos que nos próximos meses e o ano que vem vai ser um ano com menos recessão. Eu acho que nós estamos no caminho certo, é tudo muito burocrático no setor público, mas eu acho que o governo federal, com essas ações que somam mais de R$1 trilhão em medidas, né, juntamente com o Ministério da Economia, para que a gente pudesse, então, mostrar para a população a nossa preocupação e o nosso zelo com as nossas atividades econômicas no nosso país. Deputada, por meio da Câmara Federal e também do Senado, os municípios eles foram beneficiados com repasses financeiros durante essa pandemia. Pouco se falou sobre isso, né? Mas há aí uma atuação realmente efetiva do governo para socorrer esses municípios e auxiliá-los neste período, né? Exatamente. Essa foi mais uma ação que eu não citei, mas foi muito bem lembrada por você, Odaí, que o governo federal também sensibilizado entendeu que era necessário ajudar os municípios e manteve o mesmo fundo de participação do ano de 2019 sendo repassado para os municípios no ano de 2020. Eu creio que realmente os prefeitos tiveram muita dificuldade nesse ano, nesse mandato, né, nos 4 anos. Foi um ano que, infelizmente, o governo que encerrou o seu mandato, deixou aí o nosso estado numa situação de muita dificuldade financeira, com o nosso governador Zema assumindo, ele tomou as medidas que eram necessárias de realmente enxugar a máquina pública e tem tentado dar uma contribuição agora, principalmente nesses últimos 2 anos, com ações. Nós
Nós tivemos uma reunião com ele, nós vamos ter algumas ações que vai ajudar muito a questão da privatização e de algumas concessões das rodovias estaduais, que a gente sabe que, infelizmente, o governo não tem recurso para poder cuidar dessas rodovias como deveria ser cuidadas. E uma das ações que eles vão ter agora no final desse ano, começo do ano que vem, é abrir um edital também para que nós pudéssemos chamar parceiros, né, parcerias público-privada, para que a gente, então, entregue uma rodovia com mais qualidade para os nossos usuários. E, assim, a gente sabe que os prefeitos tiveram todos esses, infelizmente, contratempos. Mas o governo federal, nesse ano de 2020, mostrou mais uma vez o seu comprometimento e o seu cuidado com todos os cidadãos, ajudando eles, mantendo, então, esse fundo de participação no mesmo valor do ano de 2019, para que não pudesse ter aí uma perda tão grande. Deputada federal Grace Elias, hoje batendo papo com a gente aqui no Opinião Regional. Vou fazer um intervalo muito rápido e volto já com ela aqui para a gente falar de outros assuntos. Nós já estamos de volta, então, com a Opinião Regional. Espaço para a gente debater ideias, recebendo sempre excelentes pessoas aqui, excelentes bate-papos, a gente abrindo espaço para a política regional, para a gente debater essas situações que ocorrem em nossa política e também no nosso meio social. Hoje, falando mais de política, porque eu estou recebendo aqui a deputada Grace Elias, do Avante, e que veio aqui hoje, passou por aqui, nos deu o prazer de estar conosco no Opinião Regional. Deputada, a gente falava no bloco anterior sobre essa questão econômica, sobre essa questão política, a atuação do governo em meio à pandemia. Agora, a gente precisa analisar também o que vai ser o ano que vem, né? Porque a gente já está na expectativa de que essa vacina surja, na expectativa de que a economia retome o seu caminho. Como é que a Câmara avalia isso? Como é que a deputada visualiza esse 2021? Com mais dificuldade, minimizando essa situação? Como é que vem tudo isso para a deputada? Avalia de que maneira? Eu avalio, na verdade, de uma forma muito positiva. Eu acho que nós vamos iniciar agora um grande debate da questão da reforma tributária, que é um tema importantíssimo para a questão econômica do nosso país. Os empresários estão aí buscando realmente essa discussão para que eles tenham a oportunidade de ter uma tranquilidade de como ficará para frente. É um tema que tanto o governo de estado quanto o governo federal defendeu como proposta essa questão da desburocratização, e a reforma tributária vem nesse sentido, com esse espírito, para que nós entreguemos para a nossa população uma forma mais fácil da gente estar tributando essa questão, para que a gente tenha a oportunidade de ter mais desenvolvimento. Ninguém aguenta tanta burocracia, tanto imposto, tanta taxa, tanta certidão, e eu acredito que, então, através dessa reforma tributária, é isso que nós vamos demonstrar para a nossa população. Além da reforma previdenciária, nós vamos entregar agora essa reforma tributária, vamos começar a discutir a questão do Pacto Federativo, que o ministro Paulo Guedes tem falado, né, com muita insistência. Nós precisamos entender que, se a gente não discutir essa realidade, os nossos municípios vão ficar sempre refém do governo federal. Isso é muito importante, a gente abrir para o diálogo também, porque, como eu disse no início, o problema está no município. A educação de qualidade precisa acontecer aqui. A saúde para todos, com a oportunidade de uma cirurgia, de um exame, né, de um bom atendimento nos PSFs. Ou seja, tudo acontece no município. Então, a gente tem que realmente rediscutir o Pacto Federativo para que a distribuição dos nossos impostos elas sejam refeitas. E o município receba mais do que o governo federal. Porque o governo federal, entre aspas, ele é fictício. Nós não temos saúde sendo discutida ali na Câmara Federal e no Congresso, no sentido de o GDF, que é quem executa as políticas públicas para Brasília, ela tem o seu orçamento próprio, é um distrito que tem autonomia, independência econômica. Quando a gente fala que a gente tem que resolver isso para os nossos municípios, e eu sou uma deputada municipalista, a gente tem que entender que realmente a discussão precisa acontecer em Brasília. Então, acho que essa é uma outra pauta que nós vamos discutir, vamos de forma exaustiva no ano de 2021, para que a gente também possa entregar mais essa resposta para a nossa população. Vamos ter também, é claro, a eleição do próximo presidente da Câmara Federal, que vai ser uma eleição acirrada. Muitos já estão se colocando à disposição para poder gerir aquela casa, e a gente sabe que realmente a cadeira do presidente ela é muito importante, tendo em vista que o regimento interno da casa é muito travado, é muito antigo, e se a gente não tiver um presidente que realmente esteja interessado em pautar
os projetos necessários para a gente desenvolver o país, a gente sabe que se sentar uma pessoa lá com outro espírito, dificulta muito as políticas avançarem. Então, eu creio que também vai ser uma coisa que a gente tem que olhar com carinho, uma ação que a gente vai ter que olhar com carinho, e é claro que a participação de todos, e esse debate é sempre muito enriquecedor, porque quando a população participa e a população nos ajuda a escolher e decidir, faz com que a gente tenha uma política realmente mais democrática e mais republicana. Então, Danilo, falando de política nessa área econômica, eu queria saber como é que você visualiza e avalia a vitória do Joe Biden, já que se esperava que o Trump ganhasse. Eu conversei com outros políticos aqui que disseram que realmente a vitória do Trump seria provavelmente melhor para o Brasil. Como é que a senhora avalia agora, com o Joe Biden já tendo vencido a eleição norte-americana, e o que isso pode representar para o Brasil? Eu avalio que o nosso presidente, na verdade, precisa abrir uma porta de diálogo com o novo presidente para que a gente possa construir oportunidades para ambos os países. Eu acho que ele tem uma afinidade muito grande com o ex-presidente, o atual presidente Trump, mas o povo escolheu, né, outra pessoa. Então, eu entendo que agora o que nós precisamos fazer é entender que nos próximos 4 anos, os Estados Unidos, que é aquela potência, vai ter um novo gestor, e nós precisamos, então, dialogar com muita humildade, com muito respeito, mostrando as nossas potencialidades, as nossas riquezas e o nosso interesse de estar sendo, né, de continuar sendo parceiro daquela nação que hoje né, e por muitos anos já mostra ser uma potência para o nosso mundo, né, de forma internacional. Então, assim, os nossos interesses particulares, as nossas identidades particulares, quando a gente está na vida pública, a gente tem que deixar de lado e entender o que é melhor para a nação. E hoje, o presidente já foi eleito, e o que nós precisamos, então, é dialogar e construir a oportunidade do Brasil buscar aí o seu espaço junto aos Estados Unidos nessa nova fase que ele vai viver. Então, a gente deixando lá, então, a política internacional e vindo para cá, vamos falar da 365. Porque você encabeça aí um projeto, uma busca, justamente para duplicar esta que é uma das rodovias mais importantes do país, que ela interliga regiões, para Minas Gerais nem se fala. Como é que está aquele projeto de possível duplicação da BR-365? Conforme nós já tivemos a oportunidade de vir aqui, dar uma entrevista, quando nós conseguimos, né, fazer com que garantíssemos 10 milhões de reais junto ao orçamento de 2020, para que nós pudéssemos fazer o projeto executivo. A notícia que nós temos de forma oficial é que nós já fizemos, né, o governo já fez, através do DENIT, a publicação para o edital, e hoje já existe uma empresa que foi vencedora desse edital, e hoje ela já está iniciando o processo todo para o projeto executivo. Como a gente sempre ressalta, é importante nós entendermos que o projeto executivo, ele é longo e que ele vai demorar por volta de 2 anos. Nós estamos, né, vai ser analisados 200 quilômetros para que a gente entenda o que é necessário ser feito durante todo esse processo, as obras de arte que a gente fala, as curvas, onde que a gente vai ter um trevo elevado, né, nos trevos dos municípios, igual Patrocínio, que é a minha cidade. Ali é necessário que se faça um trevo elevado, porque nós temos trânsito, nós temos bairro do outro lado da rodovia. Então, por segurança, é importante que tenha um trevo elevado. Então, vários benefícios que vão ser realizados ali nesses 200 quilômetros, que vai de Uberlândia até o trevo, né, da 040. Então, muitos municípios vão ser beneficiados, vai passar por Monte Carmelo, Patrocínio, Patos de Minas, Guimarães, aqui Varjão de Minas. Ou seja, nós temos, na verdade, um longo processo para que, então, essa empresa realize o projeto de engenharia, para que, então, depois a gente comece uma segunda fase, que é a questão da gente garantir o orçamento para que essa obra seja executada. E eu estou muito feliz, porque, na verdade, para que a gente chegue a essa tão sonhada obra, é necessário que a gente vença o executivo. Então, essa etapa está sendo vencida, a empresa está desenvolvendo todo esse projeto, com a bênção de Deus, 2021 e 2022, esse projeto vai estar sendo aí realizado, e vocês vão poder acompanhar juntamente comigo toda essa nossa luta, para que a gente tenha a oportunidade depois do governo federal, né, e vai ser com a luta de todos. Eu quero aqui já, né, chamar para somar conosco, porque nós vamos precisar da sociedade civil organizada, das entidades, porque o recurso vai ser grande.
10 milhões de reais, imagina realmente para a obra acontecer. De trabalho, eu gosto de realmente lutar por demandas que estão aqui na nossa região há tantos anos e que ninguém conseguiu realizar, e agora como deputada eu estou tendo a oportunidade de lutar e ajudar a gente deixar esse legado para o Alto Paranaíba e para Minas Gerais. Apesar da ansiedade de toda uma macro e micro região, isso demanda tempo, né? Muito dinheiro demanda tempo, não dá para, por exemplo, vislumbrar isso para o próximo ano, mas pelo menos para 2022, será que seria possível ou não? Exatamente isso, Odair. O projeto, o prazo do edital, porque na gestão pública, né, tudo tem prazo, é tudo muito transparente. Dentro do edital, a empresa tem até 2022 para poder finalizar esse projeto. É claro que podem ser feitos aditivos, mas hoje o que nós temos de prazo estabelecido no edital é 2022 e a gente espera de forma muito ansiosa, como foi dito por você, que a gente tenha, então, esse projeto executivo finalizado para que a gente inicie essa nova etapa do recurso para a grande obra. A gente está numa região que ela é mais de agronegócio, você conhece muito bem aqui, a gente está numa região em que esse tipo de negócio é que segura o PIB do nosso país, né? E aí a gente está numa área que tem uma produção leiteira que é a segunda do país, a primeira em Minas Gerais. E essa geração de emprego, ela depende também de muitos investimentos, né? Embora a gente perceba que esse é um setor que traz o emprego, que movimenta essa economia não só local como regional e nacional, nós temos aí uma dificuldade também, por causa da pandemia, de desemprego aí em nossa região. Como é que a senhora avalia isso e quais caminhos a gente deve buscar? Porque nós temos novos gestores que vão assumir aí Prefeitura e Câmara e eles vão ter que também trabalhar muito nisso para poder suprir essa situação. Hoje o comércio de Patos de Minas e o agronegócio é que mantém os poucos empregos que aí estão. E isso movimenta a economia. Como é que a senhora avalia isso e, claro, essa dificuldade para esses novos gestores num cenário do nosso Alto Paranaíba? Eu acredito que eles vão ter um desafio, mas que realmente Poder Executivo e Legislativo conversando e dialogando, entendendo que políticas públicas podem ser criadas para que essas oportunidades aconteçam, eu acho que um gestor público comprometido, com certeza, vai ter a oportunidade de dar boas notícias para o nosso cidadão. Eu sou sempre muito otimista, eu acredito que se hoje está ruim, amanhã pode estar melhor. Eu acredito que o Poder Executivo precisa dialogar com o Poder Legislativo para que a gente tenha aí políticas públicas que deem essa oportunidade. Hoje, quando a gente fala de desenvolvimento numa cidade, a gente tem distrito industrial que pode ser realizado para que a gente tenha um incentivo de novas indústrias vindo para cá, de empresas que já estão aqui, que querem ampliar, que elas também tenham oportunidade. A gente tem feito isso em alguns municípios, ajudando esses prefeitos a buscarem esse local apropriado, junto com a CEMIG, para poder ter a energia necessária, porque a gente sabe que hoje um dos grandes gargalos, né, dos distritos industriais são as demandas por uma energia suficiente para que eles possam para serem instalados. Ou seja, a gente tem trabalhado nesse sentido em alguns outros municípios. Eu tenho certeza que Patos de Minas não vai ter dificuldade com esses próximos gestores que serão escolhidos, né, no próximo domingo, no dia 15 de novembro, para que então eles possam trabalhar em prol de Patos de Minas. E aqui eu quero mais uma vez me colocar à disposição, que eu puder somar com essa representatividade minha junto em Brasília, abrindo a porta dos ministérios para que a gente possa conversar, dialogar com o ministro da Economia, com o ministro da Infraestrutura. Essa rodovia BR-365, com todas essas melhorias, é exatamente um dos investimentos que nós estamos fazendo, pensando também no agronegócio. O escoamento da produção, ela precisa ser feita hoje, infelizmente, como a gente não tem um sistema, né, de ferrovias tão ativo no nosso país, ele é feito quase, né, a maior parte dele pelas nossas rodovias. E por isso das nossas dificuldades, o grande número de acidentes, um grande tráfego de caminhões, né, que estão aí. E, infelizmente, se nós conseguirmos essa melhoria no curto espaço de tempo, a gente vai estar também ajudando o nosso desenvolvimento e a segurança também do nosso cidadão que hoje usa a BR-365. Então, acho que tudo isso é uma somatória de ações que a gente tem feito para demonstrar que nós queremos ajudar e o pouquinho que nós já fizemos, nós ainda queremos somar nesses últimos 2 anos que nós temos aí como deputada federal. Deputada Grace Elias, então, visitando a gente hoje aqui no Opinião Regional. Deputada, não temos mais tempo para nada. Assunto a gente teria para muito mais tarde, mas o nosso tempo acabou. Quero agradecer a sua presença aqui hoje. Eu que agradeço a oportunidade, a NTV, a você, Odair, a Oscar, e me coloco mais uma vez à disposição. Fiquem todos com Deus. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigado pela sua companhia. O Opinião Regional volta semana que vem. Até lá.